Olá, meus queridos irmãos, amigos e parceiros da nossa missão querida. É um prazer, um privilégio muito grande poder estar novamente com vocês nessa hora, compartilhando e refletindo na Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar vocês a fazer uma leitura bíblica juntamente comigo no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Gostaria de ler com vocês também o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar ou recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo do que o vestido. Vamos falar com Deus e pedir a Ele que fale aos nossos corações. Querido Deus e Pai, eu te rendo graças e louvor nesta hora, pelo privilégio que me dá de contemplar, de ouvir, de refletir na Tua Palavra, que é uma fonte eterna de vida. Peço-te, ó Deus, que Tu possas agora perscrutar os nossos corações e vir de encontro a cada um de nós de conformidade com a nossa mais profunda necessidade de Ti. Fala conosco e trata conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Antes da gente começar, eu queria mandar um abraço aos meus irmãos, onde nós começamos o nosso ministério na igreja lá do Serrano, Evangelho Quadrangular. Deus nos deu o privilégio, a graça de estar iniciando o nosso ministério naquela igreja. Eu queria mandar um abraço a todos os nossos queridos irmãos, muito especialmente para a irmã Leila, a irmã Graça, foram pessoas que estiveram conosco lá desde o início do nosso ministério. Um abraço a vocês, amém? Muito bem, hoje nós queremos compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: o verdadeiro tesouro. Nós estamos vivendo um momento em que, em regra, as pessoas costumam dizer que depois de tudo que nós estamos passando, as pessoas sairão dessa muito melhores do que foram no tempo atrás. Mas é bem verdade também que quando uma pessoa não se deixa tratar, não se deixa moldar pelas circunstâncias, ela pode sair até pior do que na verdade entrou. A grande verdade é que muitas pessoas nunca mudarão, porque não se permitem tratar pela palavra de Deus. Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos, e havia uma multidão, e alguém o indaga acerca de riquezas, acerca de tesouros, acerca de herança. E Jesus Cristo então propõe uma parábola muito interessante. Todos nós sabemos que existe uma coisa que é inevitável, e disso ninguém pode fugir, que todos nós um dia passaremos dessa vida para outra, todos nós morreremos. E ninguém vai viver nessa vida para sempre. Claro que temos uma expectativa, nós como cristãos, de vivermos para sempre, mas não aqui nessa terra. Mas em regra, por que nós não vivemos imaginando isso, ou não pensamos e não refletimos nisso? Ninguém vive como se fosse morrer. Ninguém pensa na morte. A Bíblia fala no livro de Tiago que nós somos como a erva, que hoje existe
e amanhã ela se seca e é lançada no fogo. Tiago também fala que nós somos como um vapor que aparece e logo desvanece. Então eu gostaria que nós pensássemos no primeiro aspecto, primeiro ponto: o que você faria se soubesse que tem apenas um ano de vida? Apenas 365 dias. Você viveria da mesma forma que tem vivido até então? Você continuaria fazendo as mesmas coisas que você tem feito até então? Você frequentaria os mesmos lugares que tem frequentado? Você manteria as mesmas amizades, os mesmos amigos com os quais tem convivido ao longo dos anos? Aquele homem da parábola, ele passou a vida inteira buscando e conquistando bens materiais. A Bíblia fala que aquele homem ele conseguiu produzir muita coisa na sua herdade, nos seus territórios, na sua propriedade, e ele não tinha sequer onde guardar tanta riqueza. E ele construiu celeiros para poder fazê-lo. E ao contar essa parábola, Jesus Cristo afirma que a nossa vida ela não consiste na abundância dos bens que nós possuímos. Assim como esse homem, muitos têm gastado a vida correndo atrás de riquezas e desperdiçam a sua saúde, desperdiçam a sua energia. Alguém já disse que o homem tende a perder a sua saúde na busca por riquezas, mas depois ele gasta as mesmas riquezas tentando resgatar a saúde que ele perdeu. Não bastasse isso, muitas pessoas também têm sacrificado a sua própria família, o seu casamento, na busca por riquezas, porque dedica o seu tempo e às vezes tem filhos órfãos com pais que estão vivos, porque o pai não tem tempo para poder dedicar aos seus filhos. E, enfim, ele sacrifica tudo aquilo que de fato é importante. Comprometem também sua moral, sua credibilidade. Tem pessoas que não se importam de lesar outras pessoas por causa dos bens que quer adquirir. E, portanto, sua credibilidade vai para a lama. Mas se não bastasse isso, muitas pessoas negligenciam o próprio Deus e negligenciam qualquer expectativa de vida após morte. Então, a segunda pergunta que eu posso refletir com vocês baseado nisso é: o que você deixaria de fazer se soubesse que tem apenas mais um ano de vida? Você continuaria fazendo as mesmas coisas no automatismo das rotinas que você tem? E muitas vezes nós fazemos sem sequer pensarmos no que realmente tem importância para nós. Muitas vezes deixamos de perceber o verdadeiro valor e o sentido das coisas. Você continuaria com o curso de faculdade que está fazendo? Você continuaria trabalhando para comprar aquele celular de última geração? Ou aquele móvel, aquele eletrodoméstico de última geração? Você continuaria assistindo aquela série, aquele canal, sabendo que talvez depois dos 365 dias viria uma nova temporada e outra temporada e você nunca veria aquela série totalmente? Você continuaria fazendo as mesmas coisas que até hoje tem feito? O que eu estou fazendo do meu tempo? O que realmente vale a pena hoje? Que tipo de tesouros você está conquistando nessa vida? Aquele homem, ele ficou riquíssimo, mas ele não sabia que estava prestes a morrer. Eu ouvi uma história, certa feita, de um jovem que ficou tetraplégico. E aquele jovem tinha 40 anos de idade. Em determinado momento, ele conversou com o seu pastor e ele falou: se Deus me curar, pastor, eu dedicarei a Ele toda a minha vida. Mas Deus então falou profundamente ao coração daquele pastor e disse para aquele pastor: não ore por ele. E aquele pastor ficou meio inquieto com relação àquilo que Deus havia lhe falado. E ele fala com Deus, e Deus fala com ele: mesmo que eu o curasse, ele não me serviria, porque eu dei a ele 30 anos de vigor, e ele nunca se lembrou de mim. Meu querido irmão, às vezes passaram 30 anos na sua vida, 40 anos,
50 anos. E eu te pergunto, que valor você tem dado realmente àquilo que importa? Quais são os tesouros que você de fato tem buscado para a sua vida? Porque aquilo que foi dito àquele jovem poderia muito bem se aplicar a qualquer um de nós. E aquilo que foi dito àquele homem rico, ao fim de ele conquistar todas aquelas coisas e construir celeiros, e a Bíblia diz que Jesus diz para aquele homem louco, que tens preparado, para quem será? São essas duas coisas que nós temos que pensar nessa hora. O que tens preparado? E para quem será? O que tens preparado ao longo da sua vida? O que nós temos preparado ao longo da nossa vida? Uma vida de saber científico? Uma vida de saber teológico? Uma vida de saber acadêmico? Talvez você está construindo patrimônios físicos. Tudo bem, se você estiver fazendo isso, nada de mal, de errado. Mas paralelo a isso, nós estamos preparando a nossa vida interior e um tesouro verdadeiro, espiritual. Segunda pergunta que Jesus faz, para quem será? O que tens preparado e para quem será? Aquele homem preparou tudo aquilo, mas sequer desfrutou, não era para ele. Certa feita alguém foi ao velório de um homem muito rico. E aquela pessoa começou a perguntar para as pessoas da família, ele era muito rico? E alguém disse, sim, era muito rico. E a pessoa perguntou, o que ele deixou? E aí outra pessoa respondeu, ele deixou tudo. Porque dessa vida nada se leva. O que ele deixou? Tudo. Para quem será o que você está construindo? Muitas vezes o que nós deixamos ficará para pessoas que vão brigar e negligenciar tudo aquilo que nós deixamos. Se o legado for apenas físico, ele pode se desfazer. Certa vez eu lembro de um pastor que pregava e alguns irmãos que foram da igreja que eu pastoreei se lembrarão. O pastor dizia que o tio dele era muito rico, mas não tinha herdeiros, não tinha filhos. E quando ele veio a falecer, então os sobrinhos e outros familiares começaram a brigar por causa da herança daquele homem. E aí, de forma até engraçada, aquele pregador disse, né? E eu estou no meio porque eu quero a minha parte. Então, infelizmente, a grande verdade é que todos nós iremos. A questão não é simplesmente para onde iremos, é também o que nós deixaremos e para quem deixaremos. Certo? Se o que nós preparamos é visando apenas a vida terrena, com certeza, nós também vamos deixar esse tipo de legado para a vida das pessoas. Muitas vezes o que nós fazemos é apenas no plano físico. Então nós temos que avaliar se o que nós estamos preparando realmente pode fazer a diferença para nós, na vida pós-morte e para os que vão ficar depois de nós. Amém? Glória a Deus. Um outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês é viva hoje. Terceiro ponto. Viva hoje como se fosse o último ano ou os últimos dias da sua vida. Porque muitas vezes a nossa preparação afobada e de última hora pode ser inútil e não redundar em nada relevante. Era o que acontecia com aquele homem. Ele não teve preparação alguma para a vida pós-vida. Ele poderia estar preparado para ter um bom velório, para ser colocado na melhor sepultura, mas isso se tratava apenas do corpo físico que iria ficar, que se decompor. Mas aquele homem não se preparou para a vida pós-morte. E a hora de preparar é agora. Pastor, como assim? Eu não vou morrer amanhã. Ninguém sabe, meu querido. Não importa se vai ser amanhã ou se daqui a 30. Mas a preparação é hoje. Amém? Daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos, ou mesmo daqui a algumas horas, pode ser tarde. Aquele homem não sabia. Jesus falou, louco, amanhã te pedirão a tua alma. Portanto, a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
buscai-o, invocai-o enquanto está perto. Muitas vezes estamos cheios de planos familiares. Nada de errado quanto a isso. Mas se os nossos planos familiares não estiverem paralelos a outros planos, tudo isso perde o sentido se nós não dedicarmos uma vida para Deus. O que nós estamos colocando hoje para a reflexão dos irmãos é que nesse momento de crise, de pandemia, nós temos que parar e avaliar o que realmente importa. Não é verdade? Quantas pessoas dariam tudo que tinham, talvez para poder não ter perdido um familiar, um ente querido que perderam. Mas não é só isso, porque aí nós estamos falando do aspecto físico. E a vida pós-morte? E o maior de todos os tesouros que diz a Bíblia? Né? A Bíblia fala de um homem que vendeu tudo que tinha e comprou um campo onde tinha um rico e precioso tesouro. Ele deu tudo que tinha por causa daquele tesouro. Esse tesouro é Jesus. Jesus que nos garante a vida eterna. Muitas vezes trabalhamos por causa de prosperidade, mas prosperidade não é sequer sinônimo, né, de sucesso na vida. Glória a Deus. Qual é o verdadeiro tesouro? Não espere momentos dramáticos para se voltar para Deus. Muitas vezes as pessoas esperam um momento em que eles estão quase à beira da morte, a exemplo daquele jovem que eu citei, o tetraplégico, né? Para se voltar para Deus. Por que não se dedicar a Deus hoje, agora? O dinheiro que aquele jovem juntou não lhe serviu para nada, exceto para um bom sepultamento. Portanto, nós podemos agora parar e refletir sobre o que Deus tem para nós, sobre o que Deus pode fazer por nós, sobre o que Deus quer fazer por nós. A casa sem Deus não é um lar. A família sem Deus não tem harmonia, não tem paz. Dedique-se a Deus hoje. Dedique a sua vida, dedique a sua casa, dedique seus bens, dedique o seu viver para os planos de Deus para a sua vida. Se hoje ou amanhã o Senhor pedir a sua alma, você dirá: amém, eu estou pronto. E deixará o maior de todos os legados àqueles que ficam, o verdadeiro tesouro, sua fé, seu exemplo, sua esperança. Amém, querido? Glória a Deus. Eu me lembro de para mim encerrar com vocês, o pastor que me colocou no ministério, Carlos Ballarini. Nós tivemos um incidente que aconteceu conosco. Nós fomos assaltados quando estávamos no seminário em Sumaré, São Paulo, e o assaltante nos colocou embaixo do viaduto, de frente para o paredão, de costas. O pastor Carlos Ballarini falou com Deus naquela hora: Senhor, tanta dieta para nada, Pai. Estou pronto, pode me levar. Graças a Deus, né, que ele podia afirmar que estava pronto. E era tão verdade que o Ballarini estava pronto. Ele não morreu naqueles dias. Deus nos livrou, Deus fez um milagre que posteriormente os assaltantes devolveram o carro que foi roubado, foi furtado. Mas, passado um tempo, o Ballarini faleceu. Eu lembro que ele preparou tudo, né? Quem ia dar a palavra no velório dele, quem ia cantar, ele já sabia que Deus iria levá-lo, mas ele fez aquilo com um bom humor tão grande, né? E quem conheceu o caso Ballarini sabe disso. Ballarini, até na hora da morte, ele é um camarada excepcional, de muito bom humor. Mas acima de tudo, porque ele tinha essa segurança em Deus, ele tinha essa certeza de que simplesmente passaria dessa vida para outra, porque ele tinha conquistado o verdadeiro tesouro. Ele não agiu como um louco, nem como um insensato, mas ele preparou sua vida e o seu coração para Deus. E hoje eu te digo: você está pronto? Não precisa ser para agora, se Deus não quiser, mas que seja para 10, 5, 20, não sei. Jesus pode voltar a qualquer momento. Você está pronto? Eu quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e falar com Deus juntamente comigo. Bendito Deus e Pai,
Eu oro a Ti agora por esse meu querido irmão que me ouve. Talvez aquele que me ouve, Senhor, ainda não entregou sua vida para Ti. Eu te peço que Tu possas agora mover então nesse coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Faça a Tua obra agora nessa vida. E que ele possa se preparar, se rendendo a Ti, se entregando plenamente ao Senhor e tendo a sua vida transformada e a certeza que se partir agora dessa vida para outra, que estará contigo. Tal qual aquele ladrão da cruz que disse: lembra-te de mim, quando entrares no teu paraíso e tu dissestes: ainda hoje estarás comigo. Senhor, prepara cada um dos meus ouvintes para esse dia, o dia da tua volta, ou para o dia em que nós seremos levados para estar contigo, ó Deus, através da passagem, ó Deus, desse tempo para a eternidade. Prepara os nossos corações e as nossas vidas. Nos ajuda a construir esse verdadeiro tesouro na tua presença, aquilo que realmente importa e que tem realmente valor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Foi bom ter estado com vocês. Até a próxima. Amém?